Você já ouviu falar da lei da recorrência? E da lei do pêndulo? E se eu te disser que tudo que está dentro é como que está fora? E também, como está em cima, também está embaixo. E tudo que existe no universo também existe dentro de nós. Isso tudo pode parecer um pouco confuso, mas acompanhe aqui o vídeo que você vai entender tudo. Então pega o teu cafezinho ou o teu chá, se você preferir, e nos acompanhe após a vinheta. Bem-vindos ao nosso canal D21. Aqui dialogamos sobre o verdadeiro autoconhecimento em busca da união com o ser, o religare. Então, hoje nós vamos conversar aqui um pouco mais sobre um assunto que instiga muito, né? Como assim tudo está dentro, nada está fora, assim como é em cima também é embaixo. É um tema que inicialmente parece bem confuso. E por onde que a gente começa a dialogar agora sobre esse assunto aqui para os estudantes que nos acompanham? Certo. Realmente é um tema bastante complexo, mas é um tema que ao longo dos estudos, conforme a gente foi aprendendo isso, pelo menos para mim, foi uma das coisas que mudou o meu jeito de olhar para a vida. Então, a gente começa a ver as coisas de uma forma totalmente diferente. E aqui, através desse vídeo, a gente quer passar um pouquinho para vocês dessa nossa experiência. Então, começando até a explicar como foi para mim esse processo. Quando a gente começou a estudar sobre o autoconhecimento, sobre a gnose, num primeiro momento eu tinha algumas incertezas, algumas dúvidas com relação à religião católica, de onde a gente vinha. E uma dessas dúvidas era sobre o que acontecia após a morte, né? A gente vai para o céu, vai para o inferno, o que acontece com a gente? E dentro da religião católica, como a gente sabe, não se tem essa crença de que existe um retorno, uma recorrência, né? Uma reencarnação. E isso ao longo do tempo eu fui estudando e fui percebendo que sim, existem esses retornos. Esse foi o primeiro passo que fez com que eu começasse a entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Como é que foi para você esse processo? Bem interessante o processo todo que você trouxe aqui. E para mim, assim, foi um dos temas, quando eu comecei a estudar, entrar ali no autoconhecimento mesmo, que eu tive mais resistência para realmente compreender. E pelo fato de que eu não conseguia ali inicialmente compreender mesmo como assim o que tá aqui fora também tá dentro de mim, como que a outra pessoa ela é esse reflexo meu, o que acontece no meu entorno é como está esse estado de consciência dentro de mim. Então foi um trabalho que eu tive que inicialmente ir aos poucos, né, buscando realmente a essência do que era trazido ali desse dentro e fora, em cima e embaixo, né, que não deixam de ser essas dualidades também, para que eu pudesse realmente entender, né, inicialmente entender para hoje eu compreender que realmente todo esse universo que existe não está somente fora, ele está dentro de mim. Então tudo que está acontecendo fora e eu estou identificada é porque aquilo também está acontecendo aqui dentro. Sim, exatamente. Mas assim, como é que isso funciona, né? De que forma que isso... Por que o que acontece fora é o que está dentro da gente? Quando eu comecei a perceber que realmente a gente tem retornos, existências diferentes, e a gente volta após uma existência, a gente volta num outro corpo, numa outra existência, fica muito mais fácil da gente perceber que todas as coisas que a gente faz, as nossas ações, elas têm uma reação. Inclusive, aqui a gente pode até falar um pouquinho sobre física, que é uma das leis de Newton, é a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. E isso é basicamente o princípio da lei do pêndulo, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. Ou seja, todas as coisas que a gente faz, toda ação que eu tenho, e não somente ações, mas também os pensamentos, eles têm um retorno. Então eles retornam para nós da mesma forma que a gente enviou eles para o universo. Ou seja, se em algum momento eu fui e
falei alguma palavra que te chateou, em outro momento, seja nessa existência ou em outras, essa mesma ação vai retornar para mim. Então alguém vai vir e vai falar alguma coisa que vai me chatear. Sim. Então é muito interessante como funciona esse mecanismo da lei do pêndulo, que é uma das leis que auxiliam a gente a entender também essa questão da lei da recorrência, né? Sim. Faz bastante sentido até para a gente entender algo bem básico, mas que a gente costuma se esquecer no dia a dia. Se eu faço algo para você, eu não tô fazendo para você, Igor, mal. Eu tô fazendo esse algo de mal para mim mesma. Porque eu tenho justamente essa questão dessa lei do pêndulo atuando, né? Eu quero pegar a caneca de chá quente aqui e derramar em você para eu me vingar de algo que você fez, que você me deixou chateada. Eu não tô simplesmente só atingindo você, eu tô derramando isso também em mim. Eu estou queimando também a mim, porque você é o meu reflexo. E se nesse momento você trouxe uma situação que me chateou, outrora eu também trouxe uma situação que te chateou. Por isso que existe essa questão dessa lei do pêndulo, né? Eu faço algo que te chateia, não vai demorar muito, você vai fazer algo para me chatear, né? Então, se eu realmente não consigo neutralizar esse pêndulo entre nós dois, essas situações, elas continuam reverberando. Por isso que tudo que tá fora também tá dentro. Nessas situações que acontecem fora, externamente, só acontecem fora porque eu ainda não solucionei dentro, não resolvi dentro de mim. Exato. E olha só como é interessante. Um pêndulo, se você imaginar o pêndulo, ele fica oscilando. E ele volta na mesma intensidade com que ele foi. Então a gente tem que realmente parar esse pêndulo, como você vinha falando, né? Ou seja, a gente tem que parar de criar essas situações, de criar esses problemas até, e inclusive parar com os pensamentos. Com isso a gente consegue realmente neutralizar esse pêndulo e fazer com que ele pare. Porém, isso é bastante complexo, leva muito tempo, né? E, inclusive, é uma das coisas que são mais difíceis de compreender. Sim. Eu lembro bem, quando a gente começou a estudar sobre isso, vários colegas vinham e falavam, por exemplo, tudo que você faz retorna para você, ou tudo aquilo que chega até você é você mesmo, em outro momento, fazendo aquilo para você. É bem estranho isso no Sim. começo. É aí que eu trago essa questão lá no início do vídeo que eu falei sobre essa resistência, porque no começo a gente resiste, não. O que o outro tá fazendo não diz nada sobre mim, porque eu lavo as minhas mãos, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito bom. E realmente você pode inicialmente achar que você é uma pessoa muito boa, porque você faz boas ações, porque você é uma pessoa de boa índole, mas internamente nós estamos cheios de pensamentos. Outrora, vez ou outra, vem um pensamento ali que, mas o Igor tá fazendo tal coisa pra mim, então a gente vai alimentando esses pensamentos e não compreende, né, que realmente o que o outro tá fazendo é porque ele fez pra nos devolver algo que a gente tinha feito lá atrás também. Sim. Uma coisa que eu lembro que um colega nosso diz a melhor reação é você não reagir, independente do que chegue até você. Se chegam até você e roubam você, você não deve reagir e você deve analisar essa situação e compreender que nada mais é do que um pêndulo voltando, porque em algum outro momento foi você quem estava roubando. Sim. E isso, num primeiro momento, é bastante difícil de aceitar e de entender. É muito desafiador. E eu acredito só que quando você realmente começa a trabalhar internamente essa sabedoria, é que você consegue ter discernimento com essas questões todas que chegam até você para que você não reaja. Se hoje me perguntarem qual é a pessoa do mundo, do universo que eu mais admiro, seria Jesus Cristo. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, realmente ele não reagia a muitas situações que chegavam para ele. E ele não reagia justamente por ele ter essa compreensão dessa sabedoria interna muito bem lapidada nele, né? Então, vinham várias situações, e situações assim que realmente
feriam, né, internamente ele. Quando a gente assiste muitas vezes o filme de Jesus, a gente fica lá sentindo no lugar dele, né, como se a gente estivesse passando por aquela situação toda. Mas Jesus não reagia, ele sabia que aquilo estava retornando de alguma forma para ele, por algo que ele também havia feito lá atrás, em algum momento da história dele. Sim, e bem interessante isso que você trouxe sobre a história de Jesus, porque muitas pessoas, ao verem todo o drama cósmico pelo que ele passou, podem imaginar que ele foi injustiçado, né? E a verdade é que não tem nada de errado naquela história. Ele só estava realmente pagando karmas de outras coisas que ele tinha feito em outras existências ao longo da vida. E aí a gente cabe até uma distinção aqui entre vida e existências. Vida, nós temos apenas uma. E ela vamos dizer assim, o tempo de uma vida pode abarcar milhares de anos, milhões até. E existências, sim, nós temos várias. Né? Ao fim de uma existência, nós retornamos para uma outra existência. E nessa outra existência, pode acontecer de voltar um pêndulo que nós criamos naquela primeira. Sim. Isso acontece muito sem que a gente saiba. E é uma lei divina, ou seja, nós não temos poder sobre isso. Ela vai voltar independente do que a gente faça. Pois é, a gente está dialogando aqui sobre vários detalhes dessa lei da correspondência, que também está em conjunto com a lei do pêndulo, enfim, para a gente justamente poder trazer uma compreensão melhor de como que esse universo fora também está aqui dentro. Mas como que a gente pode entender mesmo que tudo que está fora é um reflexo nosso? O que seria esse reflexo? Como que eu faço para compreender isso? Bom, para a gente entender um pouquinho dos mecanismos por trás dessa lei da recorrência, a gente deve falar sobre o demiurgo. O demiurgo, ele é como se fosse uma força que rege todas essas questões das ações e reações. Ou seja, é como se fosse um mestre interno nosso que está ali regendo tudo o que acontece na nossa vida. É ele que vai dizer se tal ação retorna até nós ou não. Ou seja, quando a gente cria alguma situação, é ele que vai vir e trazer essa ação em outro momento, na mesma intensidade. E o demiurgo, muitas vezes, ele é visto com maus olhos por muitas pessoas. Mas aí cabe uma análise. Por que ele está sendo visto como algo ruim, algo mal? Porque todas as ações que aquela pessoa estava fazendo no início eram ações ruins, estavam prejudicando alguém e, por consequência, o que retorna para eles são coisas ruins também. Então, nesse cenário, o demiurgo ele pode parecer algo ruim. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você faz alguma boa ação, essa boa ação retorna também para você. Então, o demiurgo ele não é nem bom nem ruim. Ele apenas está ali orquestrando as coisas na nossa vida. Ele está ali organizando tudo para que tudo feche, né? Para que não haja, para que não esteja nada errado. Ele faz com que tudo se acerte no fim das contas, como a gente diz. Esse demiurgo que está orquestrando esse universo, ele está não tão somente orquestrando o universo fora, como dentro da gente. Então, não é aqui para trazer para o estudante, para ele imaginar um senhor velhinho ali, organizando todo o universo. Não, é dentro da gente essa energia, essa força maior que está aqui regendo todo esse universo, que orquestra tudo isso através dessas leis universais também, né? Exato. E dentro de cada um de nós tem esse demiurgo. E o meu demiurgo, por exemplo, ele vai organizar todas as ações no que diz respeito a mim, mas isso em algum momento vai interferir nas questões de você, dos outros com quem eu me relaciono também. Ou seja, quando a gente fala do conjunto desses demiurgos, aí sim a gente está falando de Deus. Então Deus seria o conjunto de todos esses demiurgos individuais que organizam, que orquestram todas essas coisas que acontecem na vida. Sim. Então aí a gente vê que tudo aquilo que a gente faz
ou tudo aquilo que chega até nós são retornos daquilo que a gente fez. E aí começa a ficar mais fácil de entender o que a gente falou lá no início, de que tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Sim. Tem uma frase que ela está escrita no Templo de Apolo, né, em Delfos, da Grécia Antiga, que é uma frase que eu gosto muito, que é o conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aí, tudo bem, parece uma frase muito bonita, muito filosófica quando você escuta ela inicialmente, mas quando você começa a pegar parte por parte dessa frase e trazer isso para dentro, você vai realmente compreendendo a essência que está sendo dito ali, né? Como assim que eu vou conhecer a mim mesma para eu conhecer esse universo, para eu conhecer os deuses? Como que eu faço para conhecer esse universo aqui dentro de mim? Exato. Muito boa essa frase e ela traz bem a questão da autoanálise. Ou seja, a gente tem que olhar para dentro. Muitas vezes a gente tem problemas na nossa vida e a gente vive buscando uma solução fora, ou vive querendo consertar problemas fora. Quando na verdade o certo seria a gente olhar para dentro e corrigir esses problemas dentro. Ou seja, vamos imaginar uma situação em que você está andando na rua e você vê um mendigo e aquela situação mexe com você. E você acaba se identificando e pensando que aquele mendigo está sofrendo ali. Sentindo pena? Sentindo pena. E aí a gente tem que olhar para dentro e relembrar que aquele mendigo que apareceu ali para nós, é nada mais do que um reflexo de uma outra existência onde a gente estava ali. E se a gente estava ali, foi porque a gente mereceu estar ali também. E se a gente ainda está se identificando com uma pessoa que está na rua pedindo dinheiro, está numa situação mais inferior ali, até de vestimentas, enfim, né? Dessas questões básicas que nós temos no nosso dia a dia, e a gente olha para essa pessoa, esse ser humano, e sente pena, e o tempo todo você precisa estar ajudando de alguma forma essas pessoas, claramente é porque esse aspecto ainda existe dentro de você, como você trouxe. Em outra existência, eu estive como um mendigo. Então, eu olho para essa pessoa ali fora e eu trago uma memória, uma lembrança dentro aqui desse universo interno, e isso vai mexendo comigo, eu não compreendo que isso foi um aspecto meu, e aí eu continuo alimentando esse aspecto, esse pensamento aqui dentro. Quando, na verdade, claro, não existe problema nenhum em você ajudar uma pessoa ali, bem pelo contrário, Sim. Você está fazendo uma boa ação também, mas a gente precisa saber distinguir bem a questão entre você sentir pena e ficar o tempo todo envolvido com essa situação, buscando tentar de alguma forma ajudar ela, e também entender que isso é algo ali que você passou, aquela pessoa está vivendo também, mas porque ela está vivendo, aquilo é um pêndulo dela, né? É uma situação que ela está convivendo hoje para que ela resolva isso internamente também. Isso mesmo. Todas essas situações servem justamente para que a gente possa se analisar e sintetizar a questão. Ou seja, se tudo tivesse certo, se a gente não tivesse nenhum karma, como a gente fala, não precisaria existir essas situações. Sim. Então tudo chega até nós justamente para que a gente trabalhe sobre aquilo. Para que a gente olhe sobre aquela situação, identifique o que a gente fez num passado, numa outra existência e elimine. E assim você vai entendendo que esse demiurgo, ele realmente orquestra esse universo de uma maneira extremamente perfeita, que a mente ela não consegue compreender, porque a mente ela só fica na situação, eu preciso realmente resolver o problema dessa pessoa que está pedindo dinheiro, ela está sofrendo, coitada. E realmente você não vai olhar para essa pessoa e querer machucá-la de alguma forma ou virar as costas para a situação, sendo que você pode auxiliar de alguma maneira, né? Mas você vai entendendo que tudo é orquestrado de uma maneira tão perfeita que não existe injustiça no mundo. Porque se você ainda acredita que existe injustiça no mundo, é porque você não acredita que existe um Deus cuidando de tudo. Exato, e seria equivalente a dizer que é um Deus bobo, né? Que é um Deus que não faz nada conforme as leis divinas, ou seja, se tivesse alguma coisa realmente errada, se existisse injustiça,
por que Deus deixou aquilo acontecer. Por que Deus escolheu justamente aquela pessoa para morar na rua, para pedir dinheiro, para não ter as necessidades dela, né, sendo ali resolvidas, Sim. seja com questão de dinheiro, com alimento, enfim. Então a gente entende mesmo que isso tudo é de uma forma ou de outra é muito bem orquestrado, né? Sim. E da mesma forma a gente pode analisar pessoas que têm alguma doença e que vêm a falecer por causa dessa doença. Algumas pessoas podem olhar para essa situação e pensar, nossa, mas Deus foi tão injusto com essa pessoa. Mas quando a gente analisa a fundo, a gente vê que tudo é um retorno. Mesmo a questão das doenças, elas estão sempre ligadas a uma questão de desequilíbrio das energias do corpo da pessoa. E não só daquela existência, mas de outras existências anteriores também. Ou seja, quando abusamos muito das nossas energias, em algum momento vai faltar. E aí advém todas as doenças, todos os problemas também. Porque é esse universo fora e dentro, né? Eu vou abusando dessa energia fora, dentro do meu organismo vai faltar energia, né? Então Sim. vão ter esses pêndulos voltando ali para Sim. conflitar. Isso tudo que a gente vem falando também tem relação com um termo chamado ahimsa. Ahimsa seria justamente a não violência. Ou seja, se uma pessoa chega e nos bate no rosto, a primeira reação instintiva de muitas pessoas seria querer revidar o tapa. Quando, na verdade, se a gente for analisar agora com esses conhecimentos, a gente percebe que esse tapa só veio porque a gente já deu esse tapa em algum outro momento. Então, a melhor reação é não reagir, como a gente falou anteriormente. Ou seja, ahimsa. Não reagir com violência, independente da questão. É que a violência, ela também não tá só no ato físico de você bater em alguém, e sim também em palavras, né, em insinuações. Então, existem momentos na nossa vida que a gente também passa por desafios assim, você é insultado, você passa por um desafio que alguém fala algo pra você e você não gosta, ou fala algo sobre algum projeto que você está desenvolvendo, e aí aquilo vai mexendo com você internamente. Aí você precisa realmente trazer para essa consciência. Está chegando essa questão até mim, por quê? Porque em outro momento eu falei isso também, porque esse é um pensamento dentro de mim que está querendo trazer uma questão sobre algo que eu ainda não compreendi. Então você traz sempre para dentro, para daí então você poder chegar na síntese e não ficar revidando, porque já pensou se a gente começa a literalmente bater boca agora com todas as pessoas que nos julgam, que nos tratam de uma maneira que a gente não gosta, que criticam algo que a gente está desenvolvendo, a gente vai passar a vida inteira só imerso nessas críticas e não sintetiza nada. É difícil trazer para dentro, é um trabalho realmente ali que exige bastante consciência, né? Porque você está mexendo com algo bem dentro, com esse universo dentro de você. E assim como a gente vê fora acontecendo muitas guerras, muitas brigas, desarmonias em casas, famílias, trabalhos, enfim, a gente vê essa desarmonia acontecendo dentro da gente, esses pensamentos ali também duelando. Desde o momento que você às vezes precisa estar trabalhando e tem um pensamento que ele precisa focar nos projetos, no teu trabalho, desenvolver, fazer tudo a tempo, também tem um outro pensamento duelando que ele gostaria de estar deitado no sofá, assistindo filme e não estar trabalhando ali. Então essa dualidade entre nós aqui também fica batalhando, ele fica nessa guerra interna e conflitando, né? Sim, isso é muito interessante que você trouxe essa questão. Tem tudo a ver com outro tema que a gente vai abordar em outro vídeo, que é o centro de gravidade permanente na consciência. Mas aí a gente conversa mais num outro momento sobre isso. Dá bastante assunto para conversar também, né? Exato. Enfim, a gente trouxe aqui hoje um tema que mexe profundamente, ainda mexe muito conosco, porque a gente só vai conseguir realmente compreender que tudo que está fora está dentro também, quando a gente tiver esse olhar mais cuidadoso para dentro de si.
né? E não sempre olhar para fora, achando que a culpa é do outro, que nós somos vítimas. É um trabalho realmente que vai exigir um autoconhecimento profundo. Mas se você nos acompanha aqui, você certamente está apto aqui para estudar conosco, para estudar esse universo dentro de você e buscar cada vez mais aí esse conhecimento profundo. Exatamente. E lembremos que toda reação que nós temos é um pêndulo que a gente está jogando de volta para o universo. Ou seja, se você quer eliminar as questões que estão dificultando de alguma forma a tua vida, se você quer eliminar os teus problemas, comece analisando as situações do dia a dia e buscando neutralizar esses pêndulos. Exato. Com isso a gente consegue, aos poucos, reduzir essas questões e reduzir esses pêndulos que chegam até nós. Exatamente. Então é isso. Agradecemos se você ficou até o final desse vídeo e se você gostou desse assunto, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com mais pessoas que também gostam e são buscadores do autoconhecimento. Exato. E sobre compartilhar, é muito bom que você trouxe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também não conhecem ainda a gnose, porque esses conhecimentos eles podem ajudar muitas pessoas. Isso mesmo. Até o próximo vídeo e que a luz guie a sua caminhada. Paz inverencial. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Paz inverencial.